Capítulo de número 23. Aqui nós entramos em uma parte que na verdade é a parte que fala das festas em Israel. Todas as festas que serão citadas aqui, elas tinham um valor e um cunho espiritual. Eram períodos em que o povo de Israel deveria parar e se dedicar somente ao culto ao Senhor. Então são festas que na verdade têm um valor para o passado, para o presente e, na verdade, algumas para o futuro. E nós vamos verificar aqui essas festas judaicas, que são dias sagrados, né? Chamado também os sábados, né? Quando ele fala muito assim, os meus sábados. Estas proibições, essas exigências eram, respectivamente, o alinhamento das exigências de Deus para o seu povo. Então aqui nós temos o início no capítulo 23, falando dessas festas. Diz assim, ó: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Bem, vamos lá. Sempre que você tinha uma festa ou uma cerimônia nesse tipo aqui, era chamada de santa convocação. Por que santa convocação? Era uma exigência de Deus para que o povo dele se tornasse santo, ou seja, se tornasse separado dentro daquele período estipulado por ele. Diz assim no versículo 3, ó: o sábado, 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então vamos lá. Nós sabemos que todas essas festas eram chamadas de festas consagratórias, ou sábados, né? Só que quando você fala do dia do sábado, era o 7º dia, certo? O 7º dia era consagrado a Deus, então eles tinham que parar e se dedicarem somente às coisas de Deus. Não podiam fazer nenhuma obra para si, e somente coisas voltadas para Deus, chamada também de santa convocação, porque era convocado para uma separação em prol de uma exclusividade para Deus. Você sabe que a questão do sábado, ela não começou na lei. O sábado começa desde que Deus concluiu a sua obra. Ele santificou o 7º dia, ou seja, ele separou, ele reservou esse dia para que o homem ele se voltasse para Deus e para as coisas de Deus, reconhecendo a sua soberania. No versículo 4 vem uma outra festa, que é a Páscoa, né? Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos, que é o pão sem fermento. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. O que é uma obra servil? É uma obra do serviço cotidiano. É aquela obra que a pessoa faz para si própria, é um trabalho, né? Então não se faria obra servil, ou seja, obra de serviço, de trabalho. Mas a obra de Deus, essa faria, essa com certeza se faria. Então quando fala obra servil, é o trabalho cotidiano da pessoa. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então vamos lá. Você percebe que você tem o sábado. O sábado era um feriado semanal para dedicar-se somente a Deus. Nenhuma obra servil faziam, somente as obras que eram voltadas para Deus. Quando você pega a Páscoa ela comemorava o quê? A saída e libertação de Israel. Só que a Páscoa ela tinha uma outra festa colada, que era a festa dos pães asmos. Porque quando Israel saiu do Egito, saíram apressadamente e não levaram pão com fermento. Então a festa dos asmos era para simbolizar o pão que eles levaram sem fermento e que tinha um símbolo de evitar a mistura das doutrinas, a mistura com outras culturas. Então quando você pega a Páscoa, era realizada no 14º dia. O 14º dia, que era do mês de Nissan.
O mês de Nissan, para nós, cai entre março e abril. Só que lembrando que o calendário judaico tem dois sentidos. Tinha um calendário civil e o calendário religioso. O calendário religioso começou a ser marcado a partir da saída do Egito. Então, Nissan é considerado o primeiro mês, mas o primeiro mês no sentido que do calendário das festas, né? O calendário religioso. Então, no 14º, no dia 14 do mês de Nissan, que para nós cai entre março e abril, e essa variação sempre é em virtude do calendário, porque o calendário deles é um calendário lunar, enquanto que o nosso calendário é um calendário solar. Isso faz uma diferença através dos anos. Então, no dia 14 do mês de Nissan, Páscoa. Aí no dia 15, do dia 15 ao dia 21 do mesmo mês de Nissan, que é março e abril para nós, seriam comemorados os pães asmos. Durante esses 7 dias, eles não podiam comer pão com fermento, porque eles tinham que lembrar da saída do Egito sem a contaminação com a doutrina do Egito. E ali você tem agora outra festa no versículo 9, é a chamada festa das primícias. A festa das primícias era a comemoração da colheita, da produtividade da terra. Diz assim, ó: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Sabe o que é isso? A primeira colheita, a primeira produtividade da terra deveria ser levada aos sacerdotes, eles fariam uma oferta de movimento. Isso era o reconhecimento de Israel, no sentido de que a produtividade da terra era a primeira colheita que Deus tinha dado. Isso acontecia no dia 16 de Nissan, que também cai ali o quê? Cai entre março e abril. Então é chamada festa das primícias, ou festa da colheita, né? Essa festa aqui era para marcar o quê? A produtividade da terra. Tudo que a terra produzia, eles traziam para o Senhor. Veja no versículo 12. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassadas com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. Veja bem, aqui ele está dizendo o seguinte: o elemento é levar as primícias, certo? Ele levava as primícias no dia 16 de Nissan, entre março e abril, que cai para nós. Aí ali ele tinha que levar também um holocausto, que aí você sabe, o holocausto, manjares, que é o cereal, e a libação, que é a bebida, que é o vinho. Naquilo ele estava reconhecendo que a sua produtividade tinha sido dada por Deus, pelo Senhor. 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Isso aqui se refere aqui. Eles tinham que primeiro tirar a porção de Deus, que isso aqui, na verdade, essas primícias são as dízimas, o que nós chamamos de dízimos, né? Eles tinham que tirar a primeira parte de Deus, oferecer e consagrar ao Senhor, e aí depois eles poderiam fazer para o alimento próprio. Mas perceba, a primeira parte era consagrada a Deus, e eles deveriam entregar isso ali ao sacerdote no dia 16 de Nissan, que era o primeiro mês do calendário. Porque o judeu ainda guarda esse sentido. No versículo 15 já fala de uma outra festa, que é a chamada festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes também é conhecida como festa das semanas, né? Porque o Pentecostes era justamente 50 dias após as primícias. Você tinha as primícias, depois você contava 7 vezes 7, daria 49, e no 50º dia você tinha
o Pentecoste. Então, essa festa aqui das primícias, também chamada festa da colheita. E o Pentecostes também chamado de quê? De festa das semanas, porque você contava 7 semanas e aí tinha o Pentecoste. A diferença é que a primícia era a primeira produção da terra. O Pentecoste era tudo aquilo que eles tinham feito em cima da colheita da terra. O vinho, os pães, as comidas e tudo mais deveriam ser levadas no dia do Pentecoste, que era o 50º dia. Vamos lá. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, quer dizer, o da colheita, né? Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, quer dizer, oferta movida, né? De 2 dízimas de farinha serão, levedadas se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Vamos entender. Então, aqui é a produtividade. Então, você percebe que tem o fermento tranquilo, porque aqui é tudo que eles tinham produzido na terra. Então, eles tinham que levar no 50º dia, levavam um sacerdote, levavam um tabernáculo, mas eles deveriam fazer também o quê? Uma oferta em um holocausto. A mesma questão. Oferecia o animal, oferecia manjares e a libação, que é a oferta de bebida junto. 19. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Você sabe como é que é. Eles balançavam aquilo perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor, para o sacerdote, que o sacerdote tinha a porção dele, né? E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Lembra? Convocação para separação. Nenhuma obra servil fareis. Obra servil, você sabe, trabalho cotidiano. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, até o 21, nós temos o que é chamado, na verdade, de festa do Pentecostes ou festa das semanas. Então, eu trabalhava em cima da produtividade da terra. O Pentecostes, ele caía no dia 6, cai, né? Porque eles ainda guardam. No dia 6 de Sivan. Isso para nós cai entre maio e junho. Dia 6 do mês de Sivan, que para nós cai entre maio e junho. Essa festa era o complemento da festa das primícias. Já no versículo de número 22, nós temos aqui uma restrição, ou melhor, um lembrete, em cima da lei do rabisco. Olha o que diz aqui, ó. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lembra? Essa era a lei do rabisco. O que caía não podia ser catado, porque aquilo ali ficava para o pobre, o estrangeiro, aqueles que vinham atrás. Agora, já a partir daqui do 23, tem uma outra festa, quer ver? Ó? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, olha só, santa convocação. Uma reunião, novamente, para consagração a Deus. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos entender. Esse daqui, esse que nós lemos, essa festa, né? Esse ponto que nós tratamos, é o que é chamado de festa das trombetas. Essa festa das trombetas, ela acontecia no dia 1º do mês de Tísiri. Tísiri cai entre setembro e outubro, tá? Entre setembro e outubro. Se você for na apostila, você pega isso naquele gráfico que tem das festas. A festa das trombetas era marcada pelo toque das trombetas. De uma forma geral, toda a festividade era marcada por toque de trombetas, porque nós temos aquele sentido. Sempre 2 situações você tinha toque de trombeta. Em Israel, ou se tocava trombeta para sair para a guerra, ou se tocava trombeta
trombeta para chegar-se às solenidades, às chamadas santas convocações, correto? Então, nesse ponto aqui, era onde as trombetas eram tocadas mais tempo e mais longamente, porque marcavam o Ano Novo Israelita. O Ano Novo Israelita. Isso depois foi chamado de Rosh Hashanah, né? É chamado aqui, biblicamente, Festa das Trombetas. Mas para o israelita hoje, ou israelense, ou judeu, melhor dizendo, nem israelita, israelense ou judeu, é chamado Rosh Hashanah, que é o equivalente a Ano Novo, significa Ano Novo, porque aqui marcava o início do novo ano civil de Israel. Não confundir. O calendário religioso começava com a Páscoa, né? Começava ali com a Páscoa. O ano civil começa no 1º de Tisri, que para nós cai entre setembro e outubro, chamado Rosh Hashanah, ou Ano Novo Judaico. É essa restrição aqui. Nesse dia era marcado pelo quê? Pelo toque das trombetas, anunciando a chegada de um novo ano. Já no versículo 26, uma outra festa, chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação foi o que nós verificamos aqui no capítulo de número 16, algumas aulas atrás. O capítulo 16 falou do Dia da Expiação. Aqui, o Dia da Expiação entra como festa, como regra, como comemoração padrão dentro do calendário de Israel. O Dia da Expiação é chamado de Yom Kippur, você lembra disso? Yom Kippur, porque Yom é dia, Kippur, expiar, cobrir, não é? Então, Dia da Expiação é o chamado Yom Kippur, que os judeus também chamavam e chamam de o dia, né? O dia do perdão nacional, o dia em que Deus perdoaria todos os pecados de Israel. Isso acontecia e acontece, porque eles ainda aguardam, no dia 10 de Tisri, dia 10 do mês de Tisri. Para nós cai entre setembro e outubro. Se você percebe, é logo após o Ano Novo. Entrou o Ano Novo, dia 1º, no dia 10, festa da expiação, ou dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, olha só, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, olha aqui, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. É aquele dia que o sumo sacerdote entrava, levava o sangue do bode lá, fazia expiação sobre o propiciatório, depois saltava o outro bode, que era o emissário, chamado Azazel, lembra? Versículo 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. O que era afligir? Afligir é porque no dia da expiação, o costume qual era? Você tinha que se rasgar, você tinha que botar uma roupa velha, você tinha que se sujar, você tinha que demonstrar uma humilhação. Você jejuava, ficava sem comer, ficava fedorento, porque aquilo ali era um sentido de que a pessoa estava automaticamente se humilhando perante o Senhor, porque era o dia da expiação, era o reconhecimento de que Deus estava levando embora os pecados de todo aquele povo. Não parou não, olha no versículo 30. Mas toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Quer dizer, quem quebrasse o mandamento, esse elemento ele morreria, porque estava quebrando as ordenanças do Senhor. 31. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Isso quer dizer, quando fala sábado de descanso, não é o dia do sábado, é porque sempre que parava para Deus é chamado sábado, né? Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, já falei, aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, ou seja, o vosso descanso. Por que de uma tarde a outra? Porque do dia 9... a noite caía e o dia virava, então começava no dia 9 e terminava no dia 10. Esse dia 10, como eu falei, 10 de Tisri, que para nós cai entre setembro e outubro. Agora, nós devemos ressaltar o seguinte: quando as festas, no caso, elas caíam ou se alinhavam, como é no caso do Ano Novo, o Ano Novo que é o Rosh Hashanah,
Você sabe que, por exemplo, quando tinha o Rosh Hashanah, era na virada do mês. E na virada do mês, você já tinha o sentido de quê? Você tinha a festa da lua nova, porque a festa da lua nova marcava o início do mês. Então, sempre a festa da lua nova. Se acontecesse da festa da lua nova cair num sábado, então teria que comemorar a festa da lua nova, que era com sacrifícios especiais no santuário, toques de trombeta também, que marcava a virada do mês. Mas, por exemplo, quando caía festa da lua nova, que é a virada do mês, que caía num sábado, que aí é a virada da semana, que caía, na verdade, no dia do Rosh Hashanah, que é a trombeta, então você acumulavam ali 3 festas no mesmo dia, sendo que uma não anulava a outra. Então tinha que ter os sacrifícios do Rosh Hashanah, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios cotidianos do sábado, sem contar os que já são normais, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. Já aqui no versículo 33, nós falamos de outra festa, é a chamada festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela tinha um sentido de lembrança do período em que Israel peregrinou pelo deserto durante aqueles anos e habitou em tendas, porque Israel só habitou em casas edificadas quando entrou em Canaã, lá com Josué lá na frente. Então, todos os anos, eles tinham que separar 7 dias, no caso uma semana, para ficarem ali justamente comemorando a festa dos tabernáculos. Vamos ler aqui no 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias, veja, uma semana. Ao primeiro dia haverá santa convocação, sabe? Convocação para separação. Nenhuma obra servil fareis, você já sabe, a obra servil é o trabalho cotidiano. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, que é o fechamento, né? Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Então vamos lá. Durante uma semana, isso aqui também cai no mês de Tísere, você já viu que o Tísere é incrementado, né? No dia 1º tinha o Ano Novo, Rosh Hashanah, no dia 10 tinha o Dia da Expiação, e logo depois, do dia 15 ao dia 21, você tinha ali a festa dos tabernáculos. Aí parava uma semana inteira para a realização. Tísere, você já sabe, cai entre setembro e outubro. Nenhuma obra fariam, e ali eles tinham que se dedicar somente à festividade exigida por Deus. 37. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, vírgula, holocausto e oferta de manjares, vírgula, sacrifícios de libações, cada qual em seu dia próprio, quer dizer, tinham o dia específico que não podia ser quebrado. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além dos vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Tudo tinha que ser feito, além dos holocaustos, além das ofertas normais, das expiações. Quer dizer, uma não anulava a outra, tendo as festas, mas tinham que existir aquelas que eram já critério e padrão de regra e prática. 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso e ao 8º dia haverá descanso. Porque quando você fala do início e do fim, então na verdade tudo isso trabalhava em cima de uma ordenança que Deus fazia para quê? Para que eles parassem para atentar para o Senhor. Olha o que diz no 40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, quer dizer, de copa grande, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. O que é isso? Eles tinham que parar, pegar aquelas folhagens, construir cabanas, e eles habitariam naquelas cabanas durante 7 dias. Aí veja aqui no versículo de número 41. E celebrarei esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis.
7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Bem, vê se você percebe. O capítulo 23 ele foi introdutório às festas. Todas essas festas, como eu já falei no início, foram instituídas como rituais que, na verdade, eles tinham uma exigência de fazer o povo separado. Se você lembra, nós tratamos disso. Toda essa separação do povo, todo esse preparo, tudo isso Deus ele fez para que Israel fosse um povo diferente, um povo diferenciado. E essas exigências, na verdade, elas trabalhavam justamente para fazer com que o povo fosse diferente. É o que nós chamamos de código, lembra? O código da santidade começou no capítulo 16 e vai até o capítulo 26. Até o capítulo 26, você tem esse código da santidade, que eram as exigências de Deus para falar de santidade. Santidade é separação, né? Quando fala de santidade, às vezes a pessoa não entende bem. Então, quando você pega cada festa, tem um sentido. Por exemplo, o sábado é o descanso semanal. Esse descanso semanal, todos eles, no caso, todas as festas, tinham e têm uma aplicação direta para Jesus e para o futuro. No caso, o sábado era descanso semanal. Esse descanso é Cristo. Quando você trabalha em cima da Páscoa, a Páscoa é o quê? Saída e libertação do Egito, que para nós simboliza o quê? A conversão, quando nós saímos do Egito do mundo e nos convertemos a Deus. Depois tem a festa do asmo. O asmo é o pão sem fermento, quer dizer, não se contaminando com as doutrinas erradas. Depois nós tivemos aqui a festa das primícias, isso quer dizer o quê? Simboliza o Senhor Jesus como as nossas primícias, sabia? Quando Jesus ressuscitou, lá em Mateus 26, ele saiu da terra e você teve automaticamente muitas ressurreições naquele momento. Naquela hora se cumpriu o quê? A festa das primícias. Então já percebeu? Você tem o sábado, Jesus é o nosso descanso, a Páscoa ele é a nossa libertação, nosso libertador, o pão asmo, ele é a nossa vida sem o fermento, as primícias, ele é a ressurreição, ele trouxe a ressurreição das primícias. Aí você contava, vinha o Pentecostes 50 dias depois. O Pentecostes simbolizava a abundância da colheita, que foi aplicado diretamente com a descida do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele ficou 40 dias na terra. Quando ele ressuscita, era a festa das primícias. No dia 40º, ele ascendeu aos céus. E no dia 50º houve a descida do Espírito Santo, que era para cumprimento do Pentecostes. Embora, aí nós temos que falar, existem parcelas dessa descida do Espírito Santo. Mas na verdade a igreja desfruta desse Pentecoste. Quando você pega o dia da expiação, o dia da expiação marca o quê? A expiação que Cristo fez por nós, tanto do pecado original quanto dos pecados diários. Aí, na verdade, você tem mais outra, que é o Ano Novo. O Ano Novo simboliza o quê? O Ano Novo em Cristo, uma nova vida, uma nova era que Cristo preparou para nós. Né? O Ano Novo. Tem também os tabernáculos. Aí o tabernáculo já muda um pouquinho, porque a festa dos tabernáculos ainda não se cumpriu. A festa dos tabernáculos, na verdade, ela vai se cumprir em 3 etapas. Primeiro, a festa dos tabernáculos se cumpre quando Jesus arrebatar a sua igreja, porque nós teremos uma habitação com Cristo. Né? A segunda etapa é na volta de Cristo no milênio, porque aí habitaremos com Cristo. E a terceira etapa é, na verdade, a Nova Jerusalém, que é a morada eterna dos salvos. Só que você percebe que todas as festas eram marcadas pelo toque de trombeta. O toque da trombeta fazia com que a festa tivesse início e fim. Então, quando você fala da festa dos tabernáculos, você não pode confundir, porque no livro do Apocalipse, em 1 Coríntios e em outras partes da Bíblia, fala do toque da trombeta. Só que quando fala da trombeta, toque da trombeta, e em alguns casos fala do toque da trombeta para as bodas do Cordeiro, que no caso são, na verdade, as reuniões solenes que serão traçadas no céu, no terceiro céu. E tem o toque da trombeta para a volta de Cristo no milênio, antes do milênio, aí para restabelecer os tabernáculos. Então, na verdade, os tabernáculos simbolizam
períodos que o povo de Deus estará habitando em tendas. Que tendas são essas? Simbolizam o arrebatamento, simbolizam o milênio, simbolizam a nova Jerusalém, que é a perspectiva de novas habitações. Só que isso aqui ainda não se cumpriu. E devemos ressaltar ainda que existem outras festas que não são citadas aqui no capítulo 23. Por quê? Algumas vêm no livro de Números e outras no período do silêncio e outras também no período do cativeiro. Por exemplo, nós temos o chamado a festa do Hanukkah. A festa do Hanukkah, ela era comemorada no dia 25 de Quisleu, que para nós cai entre novembro e dezembro. Só que essa festa, ela foi instituída no período do silêncio, quando os judeus, através da família dos Macabeus, expulsaram a dominação dos Seleucidas. Então, por expulsar os Seleucidas, que na verdade eram a parcela de um homem chamado Antíoco IV Epífanes, naquele momento a família dos Macabeus expulsou os inimigos e santificou o santuário. E eles instituíram a festa do Hanukkah, que é chamado festa da dedicação. Só existe uma referência na Bíblia a essa festa, é em João capítulo 10, versículo de número 22, passagem já do Novo Testamento. Mas não foi uma festa instituída nem em Levítico, nem em Números. Outra festa também que entrou no calendário foi a festa do Purim, que é a chamada festa da sorte, né? A festa do Purim, ela tem origem no período do cativeiro, quando os judeus tiveram o livramento da destruição que foi tramada pelo Ramã, que era um amalequita que forjou a destruição dos judeus, naquela ocasião da rainha Esté. E essa festa, ela entrou no calendário judaico e ela é comemorada do dia 14 e 15 de Adar, que cai para nós entre fevereiro e março. Então, tanto a festa do Purim, que tem origem lá no livro de Esté, quanto a festa da dedicação, que tem origem no período do silêncio, essas duas não estão nem em Levítico e não estão também no livro de Números, mas elas têm comemoração padronizada porque foi instituída pelo povo. Então, festa de dedicação e festa do Purim, ela automaticamente elas foram instituídas pelos homens e não diretamente por Deus. A dedicação é chamada de Hanukkah e a festa do Purim é chamada de festa da sorte, porque Purim significa sorte. Mas a grande verdade é, todas essas festas, elas têm sentido, né? Quando você fala da festa da dedicação, ela padroniza a dedicação do povo de Deus para manter o templo, o santuário limpo. E a festa do Purim comemora o livramento de Deus até quando o povo de Deus não se lembra dele. Então, na verdade, nós temos várias festas, todas essas festas tinham sentido aplicativo. Elas tinham uma função naquela época e elas têm uma função hoje. E vejamos bem, você percebe que muitas delas ainda não foram totalmente concluídas, porque aguardam esse período que vai por vir, que é o período da volta de Cristo e instituição do milênio. Até aqui. Esse foi Levítico, capítulo de número 23, capítulo grande, as festas de Israel.